Seus gastos fixos podem estar matando o seu negócio e você nem está percebendo. E foi pensando em resolver esse problema que eu criei esse episódio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Alessio Mascarenhas. Aqui a gente fala de negócio de uma forma descontraída e prática para você aplicar no outro dia na sua empresa e levá-la ao crescimento. Então vem comigo que esse episódio está imperdível. Para você que está me assistindo no YouTube, antes de continuarmos essa conversa, inscreva-se no meu canal, ative as notificações aí clicando no sininho e já dá um like nesse vídeo. Você me ajuda a desenvolver o meu canal e a gente ajuda outros empreendedores que vão ter acesso a essa informação, a esse conhecimento de alto valor que eu vou entregar aqui hoje e em todos os outros episódios. Sim, isso não é terrorismo, os gastos fixos podem estar matando o seu negócio e esse episódio eu vou te ajudar a fazer a gestão dos gastos fixos para que você os tenha mais controlado e para que você aumente a sua geração de lucro. Vamos entender primeiro o que são os gastos fixos. Os gastos fixos são aqueles que existem independente da sua atividade econômica, independente se você está produzindo mais ou vendendo mais, ou seja, todo dia 1º de cada mês você já entra devendo esse dinheiro. É verdade que às vezes ele pode aumentar, pode diminuir, mas isso não tira a classificação dele de gasto fixo. Muita gente olha a conta de energia, por exemplo, e diz assim, mês passado foi R$500, nesse mês foi 700, ele é variável. Não é isso que determina se um gasto é fixo ou variável, e sim se ele está associado à atividade econômica. Vamos dar um exemplo? A luz desse escritório. A conta de energia da minha empresa, ela é um gasto fixo. Por quê? Porque ela vai existir independente do número de contratos de consultoria que eu tenha. Porque está consumindo ar-condicionado, computadores, iluminação. Isso não depende da atividade econômica. Mas a energia elétrica de uma indústria que tem muitas máquinas e equipamentos que consomem muita energia, aí sim vai ser um custo variável, porque o volume da atividade econômica, o quanto eles produzem, vai determinar se a conta vai ser maior ou menor. Então, para a gente distinguir, a diferença entre custo fixo e custo variável é essa. Custo variável é aquele custo que varia na proporção da produção e vendas. E o custo fixo é aquele que existe independente do volume de produção e venda, independente da sua atividade econômica. Dito isso, vamos entender por que esse custo fixo ele é tão perigoso. Primeiro, porque é difícil de mudar. Você não consegue rapidamente alterar um custo fixo. Por exemplo, o custo do imóvel que você alugou, dificilmente você vai conseguir renegociar e reduzir esse custo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os custos fixos que a gente adquire, porque eles são difíceis de mudar. Outras coisas podem estar afetando esse custo fixo, esse gasto fixo, pode ser custo ou despesa. Custo é aquele que está diretamente associado à sua atividade produtiva. Por exemplo, o aluguel da fábrica onde funciona a sua empresa, o aluguel da planta de produção, ele é um custo, porque ele está diretamente ligado à sua produção de bens e serviços. Mas a contabilidade que você paga da sua empresa é uma despesa, porque apesar de ser uma atividade importante, ela é acessória, ela não está diretamente ligado ao coração da sua indústria, ao business, ao core da sua indústria. Independente de ser custo ou despesa, o fato é que os gastos fixos podem comprometer a saúde financeira do seu negócio e te levar ao prejuízo. Até porque se você tiver boas margens, mas o seu custo fixo for muito elevado, ele vai devorar suas margens e vai te levar ao prejuízo. Então eu vou te passar aqui uma estratégia com 6 passos para você aplicar na sua empresa para você fazer melhor a gestão dos seus gastos fixos e observar se de repente a sua estrutura de gastos não está mais pesada do que pode suportar a sua operação, avaliar se está havendo ineficiência nos seus processos, na mão de obra, na tecnologia, se você não está sacando, tirando muito dinheiro enquanto sócio, enquanto dono da empresa do que o caixa pode suportar, ou ainda se há muito endividamento e você aí está se perdendo nas parcelas do empréstimo. Então eu vou te passar agora os 6 passos para você observar e melhorar a gestão dos seus gastos fixos no seu negócio. Vamos lá? O primeiro passo é você fazer o orçamento empresarial, ou seja, você relacionar todos os seus gastos fixos de forma que você possa ter um código visual e entender onde você está gastando mais e ver quais são as possibilidades de redução.
Essa parte eu chamo de o custo e o susto, porque você acha que tem uma estrutura de gasto fixo, mas quando vai botar na planilha, no papel, no sistema, você vai ver que é muito mais. Isso vai te ajudar, vai te impulsionar a tomar decisões mais assertivas para controlar os seus gastos. O segundo ponto é o que a gente vai chamar de análise da mão de obra. Avaliar se ela está sendo produtiva, se não tem mais pessoas fazendo o que menos pessoas poderiam fazer. Avaliar se alguns processos não estão desperdiçando muito tempo, muita energia, que poderiam ser melhorados, otimizados, ou até se não tem fases ali do seu processo que podem ser substituídas por tecnologia. Se uma tecnologia mais avançada não reduziria ali o seu custo de pessoal. Ou ainda, se você pode terceirizar ou contratar um PJ, uma pessoa jurídica, para fazer determinadas etapas do trabalho e assim ter menos necessidade de trabalhadores CLT. Qual é o problema do empregado, do trabalhador CLT? É que além do salário, você tem uma série de gastos associados de impostos, tributos, férias, 13º. Então, para que a gente seja mais eficiente, tenha gastos fixos mais controlados, eu preciso olhar sim para a mão de obra com muita atenção. Terceiro ponto, retirada fixa pelos sócios. Eu sei que quando a empresa é nossa, a gente não quer tirar um valor fixo, A gente quer tirar a medida da necessidade, se sobrar mais dinheiro a gente tira mais, se sobrar menos a gente tira menos. Mas esse é o pior dos mundos na hora de fazer a gestão dos seus gastos, porque você não tem previsibilidade. Então é importante você cravar um valor em que você sabe que é esse dinheiro que você pode contar todo mês. E eu sempre faço esse raciocínio. Quanto você pagaria para alguém fazer o que você faz no negócio? Então esse deve ser o seu salário. A forma de retirada podem ser duas. Pode ser por prolabore, que você vai recolher ali o INSS, os tributos, ou pode ser por antecipação de lucro. O importante é que a soma desses valores dê um valor fixo, que é a remuneração do sócio, porque só dessa forma você consegue projetar a sua necessidade de vendas, de margem e de uma série de coisas para que o seu custo fixo esteja bem controlado, seu gasto fixo fique bem controlado. O quarto passo, e ele é o mais crítico, porque geralmente começa lá na origem da empresa, é você analisar a sua estrutura. Eu vou fazer uma empresa maior ou vou fazer uma empresa menor? Eu vou adquirir um galpão ao lado ou eu vou terceirizar com o galpão da minha empresa num bairro mais popular, mais econômico? A estrutura da sua loja, ele vai trazer um gasto não só com aluguel, vai trazer gasto de manutenção, de pessoal, uma série de coisas de segurança, Se você tiver 2 lugares, precisa de câmera, de alarme, de não sei o quê. Então, a proporção que você investe em estrutura, você tem que racionalizar para ver se é realmente essencial e se ela está adequada para o seu modelo de negócios. É melhor ter um pequenininho esperto do que um grandão bobão, pode ter certeza. O quinto ponto que você deve observar é se a sua estrutura de marketing está dando o retorno adequado. Gastos com marketing são essenciais. Quem quer crescer o negócio, quem quer vender mais, quem quer se fixar na cabeça das pessoas através da sua marca, do seu brand, da sua entrega de valor, precisa investir em marketing sim. E não é quando sobrar dinheiro eu vou investir, não. Você tem que investir para sobrar dinheiro, Mas ele tem que ser racionalizado. Os gastos de marketing são crescentes. A gente precisa avaliar, sobretudo, o retorno que esses gastos estão dando. Por exemplo, se você fizer uma campanha de vendas e sem marketing você vendeu 100 mil e com marketing você vendeu 100 mil, alguma coisa está errada. E o sexto, a gente vai chamar daqueles gastos depois do resultado operacional, que são 2 basicamente. O primeiro é um perigo porque você não desembolsa, a depreciação. Você comprou um carro se deprecia, ou seja, perde o valor de mercado ao longo de 5 anos. Então você tem que reconhecer parte daquele carro como uma despesa, mesmo você já tendo pago. Você não joga, 100 mil, joguei tudo na despesa. Não, isso é um patrimônio e você vai pagando a depreciação do veículo. Então é bom a gente contabilizar isso também para a gente ter um resultado fidedigno. Principalmente aquelas pessoas que vão jogar o jogo do lucro real e do lucro presumido. Tá bem? E a outra, que é uma despesa também não operacional, são seus empréstimos e financiamentos. São as amortizações desses empréstimos. Por quê?
O crédito ele é muito importante no desenvolvimento empresarial. Muito. Eu sou um defensor do crédito como alavancador do nosso desenvolvimento, né? Como alavanca de desenvolvimento. É tanto que no financeiro a gente chama de alavancagem, né? Endividamento é alavancagem, a empresa está muito alavancada, é importante, mas você tem que racionalizar para ver se ela está compatível com a sua atividade produtiva. Uma coisa que acontece muito, às vezes você toma muito crédito e imobiliza muito capital, né? Toma um crédito para investimento, para comprar um galpão, comprar um terreno, construir um caminhão maior. Só que isso você vai ter que pagar ao longo do tempo, você tem que ter atividade comercial suficiente para isso. E ainda o bem vai se depreciar, como eu expliquei antes. Então, pessoal, você observando esses 6 passos da estratégia, você vai ter uma gestão de gastos fixos mais racional e você vai poder controlar, observar, se monitorar, se policiar para ver se os gastos fixos mensais da empresa estão compatíveis com a sua atividade e não estão comendo, corroendo, devorando toda a sua margem e não deixando chegar resultado positivo para o seu lucro, que é a parte principal, né? Só para lembrar que da nossa estrutura, você tem as vendas, tem os gastos variáveis. Quando você tira esses gastos variáveis, sobra a margem de contribuição. Essa margem de contribuição tem que ser o suficiente para pagar os gastos fixos que a gente está falando agora e ainda gerar lucro. Se seu gasto fixo for muito mais alto do que a sua margem, o que é que vai acontecer? Você não vai ter lucro, você vai ter prejuízo. Por isso que monitorar, pastorar os seus gastos fixos é tão importante. Gente, espero que esse episódio tenha te ajudado a ficar mais atento aos seus gastos fixos, porque ele é muito perigoso, ele existe independente da sua atividade comercial. Você já começa o mês devendo, então você tem que ter muita atenção para eles, até porque ele vai crescendo, vai se avolumando, a gente não vai percebendo e muita gente diz: Alessio, eu não sei para onde o dinheiro da empresa está indo. Eu sei, ele está sendo corroído pelo gasto fixo muitas vezes. Então você precisa estar atento a isso. Então uma coisa que foi assim, uma mudança, uma virada de chave na minha vida empresarial e na vida de tantas pessoas que eu dei consultoria é quando a gente materializa o gasto fixo. Ou numa planilha, né, que acontece, tem pessoas que preferem, até para poder entender ali os dados, fazer algumas simulações, ou no mundo perfeito e melhor, dentro do seu sistema de gestão, dentro do seu software, que tem, a maioria deles pelo menos tem como você cadastrar os gastos fixos e apenas ir atualizando o valor a cada mês. Mas você já pode fazer uma previsão que vai ajudar, inclusive, a compor o seu fluxo de caixa. Vamos ficar atento ao gasto fixo? Eu tenho certeza que dessa forma você vai melhorar os seus resultados e aumentar o seu lucro. Vem comigo, tamo junto, saúde e sucesso para você.